Olá, paz e bem a você que está sintonizado nos podcasts da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil com a Web Rádio Santo Antônio. Nós estamos no tempo da Quaresma e, como de costume, nós levamos até você reflexões pertinentes à campanha da fraternidade de cada ano, que esse ano, de forma especial, tem como tema fraternidade e amizade social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Tudo a ver com o nosso carisma franciscano, não é? Então, eu te convido a dar as mãos conosco e entrar nesta ciranda franciscana para conhecer mais sobre a mensagem da CF 2024. A campanha da fraternidade surgiu lá em 1962 na Diocese de Natal, com esse intuito de provocar nas pessoas, nos fiéis, durante o tempo quaresmal, reflexões e atitudes concretas referentes a temas relacionados à igreja, à sociedade, enfim. Começou ali de forma regional, foi se espalhando pelo Nordeste, até que em 1964 ela ganhou espaço em todo o Brasil. E nós estamos já aí há 60 anos deste bem da igreja que nos provoca sempre mais mudanças de vida concreta. O Papa Francisco, em uma mensagem enviada para o Brasil, por ocasião da campanha da fraternidade deste ano, lembrou que todos nós somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos como seus filhos e filhas. Ele frisou ainda que, infelizmente, ainda nós vivemos num mundo onde muitas sombras, sinais do fechamento existem. Por isso, lembrou também a todos a necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que espontaneamente não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Assim, a partir dessas palavras do Santo Padre, o texto base da campanha deste ano vai destacar que o objetivo geral da mesma é despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social para que, em Jesus Cristo, a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Quero te convidar, então, para que nesse primeiro episódio da nossa série de podcasts, seguindo a proposta do texto base, possamos dar uma olhada, ver a realidade onde se encontra o tema da amizade social hoje na nossa sociedade, na igreja, e tentarmos juntos responder à pergunta: onde está o teu irmão? Paz e bem, Frei, paz e bem a todos os que nos ouvem, acompanham e compartilham dessa reflexão no podcast Ciranda Franciscana. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu sou o Padre Jean Paul, sou padre há 19 anos e sou atualmente o secretário executivo das campanhas da CNBB. Ô padre, a campanha chega este ano aos seus 60 anos, buscando despertar aquilo que foi proposto durante todo esse tempo, e nós podemos dizer o que ela sabe fazer de melhor, que é gerar fraternidade. O que é que o tema deste ano tem como objetivo para a igreja? Aí, em plena caminhada quaresmal, a gente sabe que ainda existem muitas resistências de muitos irmãos que dizem algo que tem a ver a campanha com a quaresma, enfim. O que é que a campanha deste ano quer movimentar em nós, quer mexer em nós, e também dentro desta realidade dos 60 anos destas campanhas? Então, são 60 anos, Frei, de campanha da fraternidade em âmbito nacional, né? A campanha nasceu um pouquinho antes, em 62, na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, por uma intuição de Dom Eugênio de Araújo Salles, que era o administrador apostólico de Natal naquela altura. Em 63, ela se espalhou pelo Nordeste. E em dezembro de 63, outro grande pilar da campanha, Dom Helder Câmara, propôs aos bispos torná-la nacional já na quaresma de 64.
e assim aconteceu. Então, em 2024, nós celebramos 60 anos da realização nacional da campanha da fraternidade. Eu gosto de elencar, e acho que o nosso público vai gostar de saber disso, que naquela altura, a primeira campanha da fraternidade em âmbito nacional teve como lema: lembre-se, você também é igreja. E nós estávamos em pleno Concílio Vaticano II. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a igreja só viria a público publicada em novembro de 1964. Então, antes da publicação da Lumen Gentium, a igreja no Brasil, com a campanha da fraternidade, em estreita sintonia com o concílio que acontecia em Roma, já preparava os seus fiéis para receber a Lumen Gentium, dizendo: lembre-se, ou seja, não se esqueça, você também é igreja, né? Porque é a Constituição Dogmática Lumen Gentium que vai dizer que a igreja é o povo de Deus. Até então, o catecismo antigo perguntava o que é a igreja, e ele mesmo respondia: o Papa, os bispos e os padres, né? Ponto final. Mas a campanha da fraternidade de 64, a primeira em âmbito nacional, prepara os fiéis para o que virá com a Constituição Dogmática Lumen Gentium, dizendo: todo o povo de Deus é a igreja. Então lembre-se, você também é igreja. Agora, 60 anos depois, não é diferente. O nosso episcopado propõe uma campanha da fraternidade sobre a amizade social no tempo em que nós vivemos o sínodo sobre a sinodalidade: igreja, comunhão, participação e missão. De novo, a campanha da fraternidade está em íntima relação com o caminhar da igreja no mundo, com o caminhar da igreja universal. E mais uma coisa eu queria dizer: essa sintonia é uma marca da campanha da fraternidade, uma marca positiva. E o senhor dizia na sua pergunta da quaresma, né, desse tempo de conversão. É bom dizer também para quem nos acompanha que a campanha da fraternidade nasceu na quaresma. Desde a sua realização em Natal, passando pelo Nordeste, e desde a primeira edição nacional, a campanha da fraternidade acontece na quaresma, porque na quaresma é o seu lugar. A campanha da fraternidade é um projeto concreto de conversão. E a quaresma é o tempo propício para a conversão. Eu acho que ao longo dessa conversa nós vamos ter outras oportunidades de refletir um pouquinho sobre essa proposta de conversão da CF 24. Ao longo da história, os filósofos, os músicos, poetas, os historiadores e escritores tentaram definir o que é amizade. Será se é um sentimento? Será se é algo concreto? Será se é relação? Para entender um pouquinho e lançar um olhar panorâmico sobre a campanha da fraternidade, é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre esse termo amizade, que na campanha da fraternidade deste ano vem acompanhado do termo social, que é tanto usado na encíclica Fratelli Tutti, assinada pelo Papa Francisco. Paz e bem, né? Paz e bem a todas e todas, todos que nos escutam, né? Eu sou Roberto Jefferson, sou daqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, né? E quero agradecer, viu, Frei Roberto, pelo convite de estar com vocês aqui, né, nessa partilha, nesse bate-papo, né? Ajudando um pouco da minha área, né? Minha área de formação é filosofia, o meu campo pastoral de atuação, né? Um campo das pastorais sociais. Eu também sou membro da rede de assessores do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, da CNBB, né? E também membro, né, da articulação da economia de Francisco e Clara, né? Estou na missão aqui da articulação Nordeste
da economia de Francisco e Clara, né? Esse chamado que o Papa Francisco nos fez para realmar a economia, né? É um tema muito caro para a filosofia clássica, né? Para lá os gregos também, todo o desenvolvimento da filosofia, né? Se a gente pega e vai na origem da palavra, né? Da amizade, né? A gente vai lá para o latim, que também é onde a gente vai encontrar, né, uma origem que também diz amigo, mas também um desenvolvimento da palavra que quer dizer também do verbo latino amare, né, amor, amar. Então, amizade também seria o desdobramento, o desenvolvimento também do amor, né? Uhum. Eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, né, que ele diz que a amizade, né, como se fosse um coração em duas almas, né? Então, que a relação, né, da amizade leva a essa unidade, né? Leva ao comprometimento também do crescimento mútuo, né? Como lá Cícero também vai dizer, não no que a gente escuta muito hoje, mas que a amizade também é expressão das pessoas de bem. Essa amizade que coloca a pessoa como um todo, né? Que enxerga no outro, né, o seu semelhante. Uhum. E que nesse caminho a gente... Que aí vem o social depois, né? Amizade social como tema da campanha. E também se a gente vai para a origem latina da palavra social, né? Entre outros significados que a gente vai ver no desenvolvimento dessa palavra, né? Também está querendo dizer seguir, né? Caminhar junto, né? Então, amizade social, e acho que a campanha da fraternidade acertou, porque na atual conjuntura é como um novo chamado, né? Ou reavivar o sentido de uma humanidade que caminha junto, né? Uhum. Uma humanidade ferida, né? Uma humanidade com todos os seus problemas, mas uma humanidade que é chamada novamente a caminhar junto, a seguir, a caminhar junto. Então, acho que voltar também à origem das palavras é muito importante, né? Porque dá uma boa reflexão e como você provoca, né, esse campo mais filosófico, né, também José Saramago, né, um grande escritor português, né, também costumava dizer que nos falta aos dias de hoje filosofia, nos falta aos dias de hoje a possibilidade de pensar, de reencantar o mundo, né, porque a curiosidade, as perguntas é para nos reencantar, né? E aí redescobrir os valores e o sentimento mesmo de uma amizade que não é bajulação, nunca, né? Mas é uma amizade que faz nas nossas contradições, né? Nos nossos erros e limites, né? Mas é uma amizade que nos coloca encaminhada, que nos faz caminhar junto, né? Por isso o social está interligado com o significado de amizade e de uma humanidade que precisa se reencontrar consigo mesma, né? Para a filosofia também, a amizade, eu falo da amizade, quer dizer que você se reencontra consigo mesmo, né? Você precisa de um conhecimento de si mesmo, né? O que nos faz ao encontro do outro, também esse encontro com o outro, com a outra, também nos possibilita o encontro consigo mesmo, né? O que a gente for olhando os padres do deserto, né? Olhando lá os primórdios do cristianismo, no campo da meditação cristã, por exemplo, né? É muito isso, né? De uma vida interior, né? De uma vida interior. Quanto mais são os desafios, né? Maiores são os desafios em todas as áreas da vida, né? Nos requer uma maior vida interior, né? Então, a amizade, acho que a campanha da fraternidade,
mergulha nesse chamado novamente, de uma humanidade que precisa se reencontrar consigo mesma e precisa redescobrir o valor e o reencantamento de caminhar juntos. Vamos sim. Olha só, a primeira parte do texto base está muito saboroso, muito bom de se ler. Uma joia rara, de fato, para a gente ler, inclusive fora do tempo de campanha, porque, enfim, tem muitos conhecimentos importantes para levar para a vida. Nós encontramos o verbo de ação ver, né, logo de início. Como é que nós podemos, então, padre, a partir da nossa realidade, responder a questão, né, que está logo de início? Onde está o teu irmão? A resposta que Deus espera de nós é aquela que Deus esperava de Caim, lá no início do Gênesis. Mas Deus já sabia o que Caim havia feito, né? A pergunta de Deus é, de certa forma, retórica. Deus sabia, porque o sangue de Abel já havia clamado aos céus, diz o livro do Gênesis. E mesmo sabendo que Abel estava morto, Deus pergunta: onde está o teu irmão? É uma pergunta provocativa, né? Essa pergunta feita para nós hoje deve nos levar a inúmeros lugares. Onde está o teu irmão? No lixão? Onde está o teu irmão mendigando no sinal quando você fecha o vidro do carro porque ele está vindo na sua direção? Onde está o teu irmão morando numa palafita, quase caindo sobre o rio? Onde está o teu irmão sofrendo de malária numa tribo indígena distante lá na Amazônia? Essa pergunta hoje, ela deveria nos levar a diversos lugares, mas eu elenquei aqui lugares distantes. Talvez ela pudesse nos levar a lugares muito próximos. Onde está o teu irmão? Dentro da tua casa, querendo a sua atenção quando você não sai do celular? Onde está o teu irmão? Morando na porta ao lado do seu apartamento, mas você ainda não o conhece, porque você está conversando com pessoas do outro lado do mundo, nas redes sociais? Onde está o teu irmão? Essa pergunta deveria nos desinstalar, porque nós vivemos no mundo atual preocupados consigo mesmos apenas, conosco, com os nossos gostos, com os nossos interesses, com os nossos afetos, e isso determina o valor que o outro tem para nós. Mas a pergunta de Deus a Caim nos recorda que o outro tem valor absoluto. Independente do que ele é para nós, ele é um filho, uma filha de Deus. É isso que a campanha da fraternidade quer nos levar a refletir nessa quaresma. Isso, você me lembra também, faz 5 anos que o Papa Francisco, né, e o grão-mestre do campo muçulmano, né, lá em Abu Dhabi, assinaram uma declaração chamada Fraternidade Humana, né, que é antes da Fratelli Tutti, inclusive, né? E o subtítulo é Em Prol da Paz Mundial e da Convivência Comum. Então, 2 pulmões, né, o pulmão do cristianismo, do catolicismo, né, com o pulmão muçulmano, né, lá nos Emirados Árabes, né. Então, 2 povos, 2 expressões religiosas, numa diversidade também imensa, porque o catolicismo, né, tem a sua diversidade interna, o cristianismo mais ainda, né, mas o Papa Francisco, nessa declaração, né, ele chama a uma radicalidade, né, do compromisso humano, da convivência comum, né. Os seres humanos, né, foram criados para conviverem entre si, né, não para a guerra, mas para a convivência, né. E aí não são as bolhas, não é eu no meu grupo, na minha bolha, com quem pensa igual, com quem tem os mesmos sentimentos, com quem tem as mesmas atitudes, a mesma compreensão de mundo, a mesma visão política. Não. A convivência requer um diálogo profundo, e esse diálogo
não é um diálogo que eu já estou apressado a falar a minha opinião, né? Às vezes a gente se senta para dialogar, mas eu nem escuto o outro porque eu já estou apressado para falar ou para rebater a fala do outro. Mas é um diálogo que reconhece que o outro tem uma verdade. Por mais que eu discorde, por mais até que... Mas o outro também tem uma verdade. Né? E que nessa escuta, né, uma escuta aberta, sincera, né, que leva a uma reflexão. Dom Helder Câmara dizia que o mais importante era fazer as pessoas pensarem, né? Que uma das nossas tarefas, das principais tarefas que Dom Helder dizia, era ajudar as pessoas a pensarem, né? E me lembro um professor que eu tinha de filosofia, ele dizia, pensar dói. É mais fácil a gente ter as coisas prontas, porque pensar dói, né? E nesse documento, a Fraternidade Humana, né, acho que Francisco vai justamente no centro das questões atuais da humanidade, né? Que cada grupo se separa, reforça o seu lado, né? Defende o seu lado, já vê o outro lado como um inimigo ou como um adversário que precisa ser derrotado, né? Nesse documento, Francisco diz, nós precisamos desarmar isso, né? E precisamos recolocar no centro a convivência comum, que foi para isso que fomos criados, né? É por isso que Francisco, né, dialoga com todas as expressões religiosas e não religiosas, né, nesse sentido da construção, da reconstrução, ou do reencantamento da convivência comum, né? E aí a campanha da fraternidade, quando pega, né, o tema fraternidade e amizade social, né, e vós sois todos irmãos, né, uma mensagem do Evangelho, né, quer dizer que a Igreja do Brasil, ela deve cada vez mais ser testemunha dessa amizade, né, ser testemunha desse encontro com o outro, né, e aí a gente poderia pegar o que São Francisco disse, né, e o Senhor me deu irmãos, né, então a alegria disso, dessa descoberta, dessa redescoberta, que o Senhor nos deu irmãos. Só que nesse Senhor nos deu irmãos, não está lá dizendo o Senhor me deu irmãos católicos, o Senhor me deu irmãos dessa expressão política, o Senhor me deu irmãos do Ceará apenas. Não, o Senhor me deu irmãos, ponto. Né? O Senhor me deu irmãos. Quem são esses irmãos? Né? Aonde estão estes irmãos? É uma das perguntas que nós não podemos deixar de fazer com essa campanha da fraternidade, né? Como reaproximar essa irmandade, né? Como nas nossas diferenças, e aí é muito importante também dizer, a fraternidade, a convivência comum não elimina as nossas diferenças, né? Não coloca as nossas diferenças, os nossos conflitos debaixo do tapete, né? A questão é que a gente vai encarar as nossas diferenças, os nossos conflitos, né? O que Dom Helder Câmara dizia, pela via da não violência, né? Mas pela via da conversa, né? Meu avô dizia que quando a conversa não resolveu, é porque foi pouca conversa, né? Então, e conversa realmente requer paciência, requer uma paciência que muitas vezes nesse mundo de uma velocidade 1000, a gente não consegue mais ter, né? Mas é resgatar o sentido de uma fraternidade que seja uma fraternidade verdadeiramente humana. Aí eu volto novamente a Dom Helder, quando Dom Helder dizia a santidade, né, está em cada vez mais sermos humanos. Quando mais humanos formos, mais santos seremos, né? Porque a humanidade é criada por Deus, então Deus não cria coisa ruim, né? Francisco também diz isso numa encíclica muito bonita dele, sobre a santidade, né? Papa Francisco também vai nessa linha, né? Quando mais humanos formos, né, mais divinos seremos, mais próximos a Deus, né? Mais plenos de Deus seremos,
anos, né? Então, acho que a campanha da fraternidade vem numa importante hora de uma conjuntura muito difícil, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, já dizia: nós estamos numa terceira guerra mundial em capítulos, não é? Você não tem um grande conflito mundial, como foi a Primeira ou a Segunda Guerra, mas você tem uma guerra que conflitos locais, conflitos regionais, mas que você tem grandes interesses internacionais por trás, das grandes potências, né? Agora nós temos, né, que é a Ucrânia e a Rússia, mas tem a República do Congo, na África você tem neste momento, vários conflitos, né? Golpes de Estado, você tem o que estamos vendo todos os dias, o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Nós temos aqui na América Latina ainda conflitos políticos de uma temperatura também muito forte, como no Peru, no Equador, na Venezuela, na Nicarágua, né? Então, você há situações, sem contar a violência urbana cotidiana, que no caso do Brasil, a gente vive, né? Uhum. Então, nós temos um cenário de conflitos e violência muito grande, que a campanha da fraternidade vem realmente numa boa hora, como expressão de um desdobramento da quaresma. Acho, Frei Roberto, que é muito importante sempre dizer isso, né? A campanha da fraternidade é um desdobramento do compromisso quaresmal, né? Uhum. A quaresma nos pede conversão, e essa conversão sempre vai ter atitude social, sempre vai ter o não é conversão, né? A gente não torna cristão para ficar rezando dentro da igreja e depois que sai da igreja a gente não tem nenhuma atitude cristã, né? Uhum. Então, acho que também essa campanha vem numa hora de repensar, né? De redescobrir, de reencontrar aqueles que nos separam para uma convivência comum, para resolver problemas que são problemas da humanidade, são problemas da sociedade que só é possível resolver de forma conjunta. Então, primeiro, meu Pai de bem, minha gratidão por a gente estar junto aqui. Frei Roberto, é uma alegria imensa estar com a província do Nordeste. Meu nome é Moema Miranda, eu sou leiga, sou da Ordem Franciscana Secular, sou sudestina, como dizem os outros, sou aqui do Rio de Janeiro, e de fato é uma emoção estarmos juntos. Eu sou também do Sinfrajup, do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia da Família Franciscana do Brasil. Eu acho essa campanha da fraternidade muito oportuna. Eu acho que, de fato, esse tema foi abençoado, a escolha dele. Foi muito abençoado. Agora, dito isso, a gente tem que, como todos os temas das campanhas da fraternidade, é como se eles tivessem diferentes níveis de profundidade, né? Uhum. A gente pode ficar numa visão mais superficial ou a gente pode mergulhar para águas mais profundas, né? Como diz a canção. E eu acho que para nós franciscanos é importante que nós mergulhemos para águas mais profundas, né? Porque a evidência de que nós estamos numa sociedade em que as pessoas não conseguem dialogar, em que pessoas que a gente a vida inteira conviveu, aceitando e respeitando as diferenças, né? Colegas de bairro, colegas de escola, colegas de fraternidade até, né? Estão se dividindo, ela é uma evidência, né? Assim, não tem quem não veja isso. Acho que a questão mais complicada é a gente tentar entender de onde vem, por que vem e por que num determinado tempo do mundo isso se aflora com toda essa intensidade. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender que isso não é uma particularidade do Brasil. Isso não está acontecendo só aqui no Brasil. Se a gente olha para quase todos os países do mundo, basta olhar as últimas eleições do Trump nos Estados Unidos, o que está acontecendo na eleição na Argentina com o Milei, o que está acontecendo na Europa hoje. Em todos os países, dentro dos países, nós estamos vivendo situações de profunda polarização, né? De profunda divergência, uma divergência irreconciliável entre os povos. A segunda coisa é que tem toda uma dimensão que às vezes a gente
trata como secundária e que talvez a gente deva tratar como principal, né? Existe um ódio ou uma rejeição muito profunda, o que o Papa Francisco chama de todos os descartados da nossa sociedade. Nessas situações, muitas vezes a gente diz, não, aí não está o discurso do ódio, mas eles estão tão descartados que é como se a gente já nem precisasse falar sobre eles, né? Então, esse ponto também vai ser trabalhado na campanha, com todos os racismos, né? Que a gente vai simplesmente dizendo, bom, essas pessoas estão fora do nosso diálogo. Mas mais ainda do que eles, Frei, eu acho que nós, como franciscanos, temos que chamar também para a nossa ciranda, bonita essa palavra, todos os seres não humanos com os quais nós estamos rompendo diálogo e relação, né? Há muitos anos nós estamos rompendo diálogo e relação com os mares, com o ar, nós estamos rompendo relação com as florestas, estamos rompendo relação com quantas espécies, a quantidade de espécies, a perda da biodiversidade. Às vezes a gente pensa que isso é uma coisa pouco importante, a quantidade de seres que está deixando de existir e, portanto, como disse São Francisco, deixando de poder cantar sua única forma de expressão de louvor a Deus. Nós estamos ficando mais pobres como mundo, não só como humanidade. Isso também está acontecendo. Então, é importante que a gente volte àquela célebre tudo está interligado. E quando tudo está interligado pelo lado da frente, também está ligado pelo avesso. Quer dizer, no avesso também, se a gente não consegue se reintegrar com a terra, se a gente não consegue se reintegrar com a casa na qual nós habitamos e que somos nós mesmos, nós vamos produzir essa ruptura sistemática. Em 1945, quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, dois importantes pensadores alemães produziram uma reflexão, o Adorno e o Horkheimer, para entender como naquela que parecia ser a sociedade mais desenvolvida da Europa, tinha havido algo tão absurdo quanto a Segunda Guerra Mundial e todo o processo de holocausto dos judeus e de todas as outras imperfeições que foram eliminadas ali. E eles justamente identificaram que essa lógica, quando você começa a entrar numa lógica de que o mundo é escasso, né? Que era como a Alemanha estava entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não tem lugar para todo mundo, não tem mundo para todo mundo, o mundo está escasso, você começa a estimular uma lógica de deixa eu ver quem é que sai do meu barco, deixa eu ver quem é que eu boto para fora do meu barco, porque se tem escassez, não vai dar para todo mundo. E no capitalismo, na forma que nós vivemos de uma produção incompatível com o planeta, nesse formato, de fato, não tem mundo para todo mundo. Não cabe todo mundo no padrão de vida dos europeus, como a gente já sabe. Então, tem um processo hoje de fomento do ódio que a gente não pode descartar. Agora, como é que ele se junta com essa sociedade ferida, essa sociedade colonial, essa sociedade ainda racista, essa sociedade cheia de preconceitos contra nós mulheres, como é que isso vai casando nos momentos em que a gente começa a achar que o cobertor é curto, que o pão é pouco, né? Então, talvez a coisa mais importante é recomeçar a pensar primeiro, será que o cobertor é curto mesmo? Ou será que o que é curto para esse tipo de vida, né? O Gandhi dizia, tem lugar para todo mundo no mundo, só não cabe a ganância de alguns poucos. Então, será que a questão não está aí, ao invés de a gente achar que o mundo está feito mal feito? Segunda coisa, a vida nesse planeta, incluída a nossa, se desenvolveu, se tornou mais complexa, se tornou mais interessante, partindo de pequenos micróbiozinhos, amebas, células muito pequenas, seres unicelulares, foram cada vez mais se juntando numa relação simbiótica com outros seres. A natureza é cooperação. A criação é cooperação. A criação é vida em comum. Simbiose, como nós dizemos hoje, né? Também sinodalidade, esse sim que junta, né? Então, nos momentos de escassez, se nós nos juntarmos, nós seremos muito mais capazes de enfrentar a escassez do que se nós quisermos eliminar uma parte da partilha do pão. O pão dividido é sempre o pão multiplicado.
É isso que nos ensina Jesus, né? Frei, você coloca uma pergunta que realmente eu estava até dizendo outro dia que, olha, nos últimos tempos, fazer análise de conjuntura, refletir a conjuntura é uma das coisas mais desafiadoras e difíceis. Né? Porque é um mundo completamente ferido, né? Até nós saímos, ou ainda não saímos, mas de uma pandemia que foi brutal, né? Para a realidade do mundo todo, só no Brasil, mais de 700 mil mortes, né? Nesse período da pandemia em si, né? Mas o número deve ser bem superior hoje, né? E aí a gente sai de um momento pandêmico e vem a guerra na Ucrânia, outros conflitos na África se voltam, outros conflitos aqui na América Latina, e a gente acaba, como recentemente, né, com um conflito que já é um conflito histórico, mas que ganhou dimensões horríveis neste momento, que é o conflito na faixa de Gaza, né? Que acontece na faixa de Gaza, né? E aí nós temos hoje, infelizmente, seja no campo político, seja no campo religioso, seja no campo econômico, seja no campo da sociedade, nós temos muito mais aqueles e aquelas que colocam brasa na fogueira, que colocam lenha na fogueira, né, do que apagadores de incêndio, né? Nós temos muito mais hoje uma situação daqueles que trabalham pela separação do que pela aproximação, né? E aí, mais uma vez, principalmente no nosso campo cristão católico, né, de aproveitar a Quaresma, né, e a campanha da fraternidade vai justamente aí de aproveitar a Quaresma para descobrir ou redescobrir aonde está meu irmão, né? A situação de desigualdade no mundo só piora, né? As situações de fome, de miséria, de pobreza pelo mundo afora aumentam, né? A distância entre bilionários, o que antes se falava de milionários e os pobres, nós temos bilionários e os mais pobres. Essa distância se torna cada vez mais gigante, né? E aí, João 23, né, o grande João 23, né, como também estamos nos 60 anos da realização, né, das etapas do Concílio Vaticano II, no discurso de abertura de João 23, São João 23, né, ele dizia uma coisa que contra as falas do Algoro, né, que esse mundo não presta, esse mundo é isso, né, essas falas que hoje se repetem novamente, né, com muita força. Ele dizia: nós precisamos recuperar o primeiro dia da criação, né? Nós estamos ainda no começo de recriar novamente, né, de chamar de recriar, né? E a religião, como seu papel de religar, né, não só nos religar ao divino, né, a Deus, mas de religar com nós mesmos e entre nós, né? Então, acho que um dos principais desafios, e oxalá que a campanha da fraternidade, né, a gente possa compreender, né, que é um momento da gente se religar, né? Infelizmente, também o cenário da Igreja Católica internamente há uma minoria, mas é uma minoria barulhenta, e uma minoria que infelizmente, né, consegue usar bem recursos midiáticos, né? Mas uma minoria que não reconhece nada como católico, né? Ou só a sua verdade é a única verdade católica, né? Questionam do Papa Francisco ao padre na esquina que não fala algo que seja do agrado desses grupos, né? Infelizmente, esses grupos, mas também aí há um desafio, porque eu acredito que a gente precisa chegar no momento de não se trata de católicos progressistas, de católicos conservadores, de católicos de centro, se trata de católicos. Nós somos católicos e, como católicos, precisamos nos reencontrar, tá? Precisamos nos reencontrar no que foi
a grande novidade lá das primeiras comunidades, né? Eram aqueles que caminhavam juntos. Eram aqueles, né, aqueles do caminho, né? Uhum. Aqueles do caminho, né? A gente vai nos reconhecer no caminho, né? Mas interessante, padre, que no documento também existe várias ações negativas que são colocadas no início que destroem a amizade social na sociedade, mas também tantas positivas que suscitam, né, e também fazem com que aconteça a amizade social no nosso meio. Como é que então a gente pode ver essas propostas e a importância, né, de juntar todas essas iniciativas positivas, como os movimentos sociais, Economia de Francisco e Claro, o movimento eclesial, para a geração da fraternidade, né? Como é importante, qual seria a importância de juntar esses movimentos, juntar a nossa consciência de ser igreja, para que fazer também com que essa amizade social aconteça no nosso meio diante desta realidade. Um dos objetivos específicos do ver, o terceiro objetivo específico, ele diz que nós queremos identificar e valorizar iniciativas que gerem a cultura do encontro. É por isso que o texto base começa a fazer isso, né? São poucas identificações no texto base, não é exaustivo. Uhum. Somos exaustivos em identificar os sintomas do mal, mas nem sempre o somos ao identificar as boas realidades, as sementes do reino. Mas isso é proposital. Nós elencamos algumas. A solidariedade nas grandes catástrofes, além daquelas que o senhor citou, o fato de vivermos a fé em comunidade é um grande sinal. Mas o que é que nós queremos com essa campanha da fraternidade? Que você que nos ouve, aí na sua comunidade, identifique aí, na sua realidade, as iniciativas que promovem a cultura do encontro. Será que na sua comunidade se pratica, por exemplo, a justiça restaurativa? Ela é uma grande ação de construção da cultura do encontro. Será que na sua comunidade existe, por exemplo, os conselheiros da reconciliação? Ou a justiça, antes de ir ao juiz, nós temos alguma instância que tente, que nos ajude a nos reconciliar sem precisar acionar a justiça? Na sua comunidade se celebra a reconciliação, né? Porque isso também é uma iniciativa. Quando nós participamos de uma celebração de reconciliação, seja ela individual, mas especialmente uma reconciliação comunitária também com os irmãos, isso move o nosso coração para a cultura do encontro. Então é preciso, e é isso que a igreja espera de você que nos acompanha, que você identifique na sua comunidade, né? E coloque ali uma plaquinha. Aqui se cultua a cultura do encontro. Aqui se promove a cultura do encontro. Para que a gente identifique, valorize e apoie essas iniciativas. Não, acho que essa questão é super importante para a gente não ficar só na identificação das dificuldades, mas também ver as sementes do tempo novo que já existe agora, né? E acho que todos e todas nós participamos nas nossas fraternidades, nas nossas irmandades, sentimos essa possibilidade. Eu acho que a coisa mais importante é esse exercício de reconhecer que diferença não precisa ser e não deve ser, né, motivo de desunião, que é a essência do texto base, né? Não se trata de uma homogeneização, nem do desejo disso, ao contrário, a diversidade é um bem divino, é um bem da vida, é um bem da natureza, é um bem de toda a criação, e é na diferença que elas juntas formam modelos mais complexos, mais compreensivos e mais complexos mesmo, uma capacidade mais próxima de abrigar Deus em nós, né? De sermos de fato esse receptáculo para o amor de Deus. É quando nós nos encontramos, Jesus disse isso, onde dois ou mais estiverem, né,
É aí que o próprio Deus habita, coabita com a gente, né? Aí é que ele arma a tenda, e por isso essa ideia da campanha de alargar essa tenda, que caibam muitos, que caibam todos, também os não humanos. Então eu acho que essa experiência ela tem que ser uma prática, ela não pode ser só uma ideia, ela tem que ser uma realidade, os nossos corpos, as nossas relações, as nossas vidas, na medida em que a gente partilha, que a gente abre mão, que a gente, né, encontra possibilidades de convivência com os outros, a gente sabe que é muito mais trabalhoso, mas também é muito mais prazeroso. E, na verdade, é a única forma possível, porque não existe outra, né? Não existe um mundinho só de eu. Na verdade, nem existe eu sozinha, eu já sou o resultado de encontros, infinitos encontros antes de mim, né? Cada um de nós já é o resultado de toda a nossa ascendência que vai, né, de uma vida complexa, inclusive da vida não humana que nos antecedeu. Então, essas experiências, a gente está junto para fazer coisas boas, para partilhar, mas também a gente está junto no sofrimento, na angústia, a gente está junto para assistir o futebol e sem ter a diferença não teria nem o jogo, não é? A gente está junto para essas pequenas partilhas, para poder estar junto também na grande partilha, que é transformar o nosso mundo num mundo de justiça e paz, né? A urgência do tempo presente, ela demanda isso, e só a experiência da partilha, da convivência, da fraternidade é que vai abrindo esse caminho através dos quais, né, que nos tapa os olhos, vai saindo, as escamas vão caindo e a gente vai vendo em cada pessoa o próprio Jesus encarnado, né? O próprio Deus que se manifesta na sua infinita plenitude. Frei, eu acho que a campanha, se a gente redescobrir, sabe, essa vivência do que é esse partir o pão, que significa caminhar junto, significa sentar junto, significa que somos diferentes, pensamos diferentes, né? Temos visões de mundo diferentes, mas há um compromisso que nos une, que é a convivência fraterna, que é desafios comuns, né? O desafio das mudanças climáticas que aí está, o desafio do combate à pobreza, o desafio de superar as guerras, os conflitos pela via da não violência, são desafios que nos colocam a todos, né? São desafios de uma igreja que possa ser comprometida com a radicalidade do evangelho no seu papel evangelizador. Então, nos coloca desafios que são desafios para além das nossas caixas ou das nossas bolhas e que precisamos estar juntos e juntas, né? Redescobrir o caminho, né? Então, não sei se foi claro, mas Foi sim, acho que é um pouco por aí, porque uma coisa que para a gente da filosofia, né, vale mais as perguntas do que as respostas, né? Então as respostas a gente nunca tem, mas reflete, pensa, refletir, pensa, refletir e pensar, né? Eu acho que uma das grandes tarefas nossas é ajudar as pessoas a pensarem, né? A pensarem. Sim. Você viu que o nosso podcast é assim, ele é feito, construído por várias mãos, por várias vozes. E aqui todas estas ganham espaço e ecoam aqui e também, com certeza, na sua vida, no seu dia a dia, enquanto você escuta e também tenta colocar em prática aquilo que nós conversamos aqui. Este foi o primeiro episódio. Nós temos já o segundo episódio, onde queremos te convidar a iluminar com a palavra de Deus, com o próprio documento do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, um pouco da realidade da amizade social hoje. Te convido a continuar acessando nossas plataformas digitais, o nosso canal do YouTube e acompanhar este material que foi preparado com muito carinho para você. Paz e bem.